Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião virtual de hoje. Vamos começar os nossos trabalhos dessa noite, fechando os nossos olhos, fazendo a nossa oração, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, aos nossos irmãos, nossos guias espirituais, nossos mentores que nos auxiliam no nosso dia a dia, pedindo a eles a proteção para mais essa noite de estudos, que nós possamos sair daqui hoje melhor do que nós entramos, que nós possamos aprender e aplicar as lições aqui aprendidas no nosso dia a dia, para a nossa mudança, para a nossa melhoria moral e espiritual. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Uma boa noite a todos, então, sejam todos mais uma vez bem-vindos. E antes de a gente começar a palestra, eu queria pedir para colocar um copinho de água para fluidificar, ou uma canequinha com água para todos os membros da família, para todos os que estão nos assistindo, para que nós possamos, ao final, tomar a nossa água fluidificada neste momento em que estamos assistindo as palestras dos nossos lares. Então, acho que de recados é isso. Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu? Quem não sentiu o frio da desgraça? Quem passou pela vida e não sofreu? Foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Esse pequeno poema de Francisco Otaviano é um prato cheio para aquelas pessoas que julgam a terra um vale de lágrimas, onde só lhes compete comer o pão que o diabo amassou. Mas aí nos vem a pergunta: será que nós estamos encarnados aqui nesse planeta de provas e expiações para sofrermos? Antes de respondermos a essa pergunta, vamos fazer uma breve análise de que tipos de problemas nós estamos acostumados a enfrentar na nossa vida, no nosso dia a dia. Problemas de saúde, aqui vamos pensar em doenças adquiridas, sejam elas infecto-contagiosas ou não. E vamos pensar também em doenças de nascença, aquela que a pessoa já vem, não é adquirida nessa vida, a pessoa já nasce. Problemas de relacionamento, relacionamentos com familiares, com amigos. Estou falando aqui de pessoas que dizem ter dificuldades em se relacionar com outras pessoas de uma maneira geral. Dificuldade em relacionamento, tenho dificuldade com amigos, eu tenho amigos e logo já não tenho mais, vivo brigando. Problemas amorosos, relacionamentos amorosos. Vamos pensar também aqui nos problemas de relacionamentos amorosos mesmo, né? Namorados, casados, noivos, casais em geral. Pessoas que têm dificuldade em se manter em um relacionamento amoroso. Sabe aquelas pessoas que viram o Santo Antônio de cabeça para baixo? Ou tiram o menino Jesus da imagem até que Santo Antônio lhes arrume um namorado ou uma namorada? Então, vamos pensar aqui nessas pessoas. Problemas relacionados ao trabalho, problemas em se manter no emprego por muito tempo, ou que estão sempre pessoas que estão sempre trocando de emprego, não param no emprego nunca, né? Sempre que a gente pergunta, mas já saiu daquele emprego que você trabalha? Já saí, era muito ruim, o pessoal era muito difícil, o chefe era muito isso, era muito trabalho. Vamos pensar nesse tipo de trabalho. Problemas financeiros, né? Dívidas, ou que nunca conseguem fechar as contas no final do mês. Sofrimentos com a perda de entes queridos. Quantas pessoas têm perdido a vida nessa pandemia que nós estamos atravessando? O sofrimento desses que ficaram é muito grande. Problemas que enfrentamos no dia a dia, em geral, né? A violência, a corrupção e outros que incomodam, né? Quando a gente ouve falar deles, a gente se sente incomodado. Vamos ficar com essas questões em mente, esse tipo de problemas em mente, para daqui a pouco nós voltarmos a falar um pouco mais sobre eles. Ainda falando um pouquinho mais sobre os problemas que nós enfrentamos na nossa vida, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, ele nos diz que os problemas que nós enfrentamos aqui neste mundo são de duas espécies. Os que têm origem nessa vida e os que têm origem em vidas passadas. Começando a falar sobre os que têm o problema nesta vida. Estamos falando sobre os males que se originam aqui, nessa vida.
O Evangelho nos propõe a pensar da seguinte forma: pense nos males que você está passando agora, e você mesmo vai reconhecer que muitos desses males são consequências naturais do caráter e das atitudes do próprio sofredor, daquela pessoa que está sofrendo. E aí a gente começa a se lembrar lá da lista de problemas que eu falei no começo. Problemas de saúde, problemas de relacionamento, de trabalho, problemas financeiros. E vamos analisar quantos desses problemas que nós estamos atravessando, que nós mesmos nos colocamos. Quer ver só? Quantas pessoas são vítimas da sua própria improvidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas se arruinam por falta de perseverança, falta de tentar mesmo, né? De insistir. Gente, como as pessoas desistem fácil das coisas hoje em dia. É impressionante como se desiste fácil. Tudo é motivo para desistir. Por qualquer motivo eu desisto do trabalho, eu desisto da faculdade, eu desisto do curso, eu desisto da academia, eu desisto do relacionamento, eu desisto da amizade, por qualquer motivo. Qualquer motivo é motivo para que eu desista. Quantas pessoas adoecem pelos excessos e por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantos relacionamentos são motivos de tristeza porque são frutos de interesse ou de vaidades, e nas quais o coração não tomou parte? Ai, meu casamento é ruim, meu namoro é ruim, eu sofro tanto. Mas o motivo do relacionamento não foi puramente o coração que escolheu. Foi motivos de interesses pessoais. Quantas brigas e disputas poderiam ter sido evitadas com um pouco de moderação? Às vezes uma coisinha pequena, né? Fica grande porque faltou moderação. A gente faz uma barbeiragem no trânsito. Sim, barbeiragem nossa, porque a gente não é o motorista que a gente acha que é. É bom a gente pensar isso. Sabe, do tipo, eu dirijo bem demais, eu nunca erro no trânsito. Todo mundo no trânsito que erra, eu não. A gente é assim. E aí a gente se achando sempre certo no trânsito, alguém passa e xinga, buzina ou mostra o dedo, e aí o que a pessoa faz? Se descontrola, xinga de volta, inicia uma briga, muitas vezes acabando em morte, como a gente vê muitas notícias, né? Acabando em morte. Olha que morte besta, de uma falta de controle emocional, fruto de não saber levar desaforo para casa. E aí não adianta dizer que era predestinado. Ah, morreu porque estava predestinado. Não, caçou briga. Foi atrás da briga e acabou uma discussão de uma briga de trânsito vindo a desencarnar. Quantas doenças e enfermidades decorrem dos excessos? Excesso de bebida, excesso de cigarro, excesso de açúcar, excesso de comida. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde cedo as más tendências, por fraqueza ou indiferença? Deixaram que eles se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que produzem a secura no coração do ser humano. E aí depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, ficam admirados, falando: ai, mas eu não sei onde eu errei com meu filho. Eu sempre dei a ele tudo que ele queria, eu sempre fiz tudo que ele quis. Sim, sempre deu tudo que ele queria. Faltou dar o que ele precisava. Limite, disciplina, dar um não. Olha, não vai, não faça, não vai ter, não quero, não pode. Falta isso muitas vezes. E aí depois, lá na frente, se arrepende de tudo isso. E aí o Evangelho nos faz o seguinte convite: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se na maioria das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria passando por isso agora. Esse é o convite que o Evangelho nos faz. Eu vou responsabilizar a quem, então, por esses problemas que eu estou passando? A Deus? Ah, se Deus existe, por que ele me deixa passar pelo problema que eu estou passando? Deus não deve existir, Deus não existe.
Deus não existe, porque se ele existe, como que deixa eu passar por esse sofrimento que eu estou passando? Mas como Deus? Foi você mesmo que causou esse mal a você mesmo, com o seu comportamento? Vai culpar a Deus? O homem é, em grande número de casos, o causador dos seus próprios males. Bom, eu falei aqui até agora dos males que têm origem nesta vida. E sobre os males que têm origem em vidas passadas. E o próprio Evangelho traz alguns exemplos desses males. A perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. A gente já viu isso acontecer, né? Ou pelo menos já ouviu falar. Família muito pobre, 8, 9, 10 pessoas morando na mesma casa pequenininha. Só um trabalha para manter a família inteira e essa pessoa morre, né? Nossa, que coisa mais triste, que situação mais triste, né? Os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. A pessoa está dirigindo o carro revisado, com todos os acessórios de segurança, como manda a lei de trânsito, dirigindo dentro dos limites de velocidade, com todo o cuidado, com toda a prudência, de repente atropela um boi que saiu do mato e a pessoa morre, né? Não havia a menor forma de se prever que aquilo ia acontecer. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais a gente vê todo dia, todo ano, né? É encosta de morro que desaba e arrasta casas e desabriga centenas de pessoas e outras tantas que perdem a vida. Inundações, alagamentos, tsunamis. Ultimamente parece que tá na moda de tsunami, né? Tudo é moda, né? O Divaldo Franco mesmo que fala isso, né? Tudo é moda. Até 2004, antes de acontecer aquele da Indonésia ser atingida por uma onda gigante, ninguém nem sabia da existência dessa palavra, tsunami. Mas de lá para cá, vários outros aconteceram, inclusive um em 2011, que atingiu a cidade de Fukushima e a sua usina nuclear vazando material radioativo no oceano. As doenças de nascença, sobretudo as que tiram de tantas pessoas os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades físicas, as deformidades mentais. E a gente fala assim, bom, se os males dessa vida são culpa minha por causa do meu comportamento, pelo menos eu posso ficar tranquilo, porque o mal que eu estou passando agora certamente veio de vida passada. Então esse não é minha culpa. Então eu estou passando um mal e esse não é minha culpa. Esse deve ser culpa de Deus mesmo, né? Se dessa vida eu não posso culpar a Deus, pelo menos os males da outra vida eu posso culpar a Deus, não é culpa minha, né? Tá certo? Só que não. Os males que têm origem em vidas passadas é culpa de quem? A gente já frequenta o centro há algum tempo, e quem não frequenta, quem está frequentando agora, também dá para chegar facilmente a essa conclusão, e sabe de quem que é a culpa dos males que têm origem em vidas passadas, né? Até o ditado popular diz, né? Quando a gente está passando por algum mal, sofrendo alguma coisa, a gente fala o quê? Eu devo ter atirado pedra na cruz na vida passada, né? Fui eu que preguei Cristo na cruz e agora eu reencarnei para passar por esses problemas. Então, né? Então vou dar spoiler, né? A culpa é nossa também, porque muitas coisas que nós fazemos nessa vida terão graves reflexos nas encarnações futuras. Então é culpa nossa também. O que nós estamos passando agora muitas vezes é reflexo de coisas que nós passamos em vidas passadas. Quando o Evangelho fala que a felicidade não é deste mundo, de que mundo especificamente o Evangelho está se referindo, né? Então, nós estamos estudando aqui, né, esse capítulo que fala que a felicidade não é desse mundo. E quando fala mundo, esse mundo, a felicidade não é deste mundo, que mundos são esses, né, que o Evangelho está se referindo? E lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. E o item 3 fala das diferentes categorias de mundos habitados. E o próprio Evangelho divide os mundos habitados em 5 categorias. O primeiro, mundos primitivos. Esses mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações do espírito. São mundos onde a vida surgiu há menos tempo. Neles encontram-se todos os seres nas suas fases iniciais de progresso.
Nesses mundos, os espíritos ainda estão em estado primitivo, com um senso moral ainda pouco desenvolvido. O segundo tipo de mundos que o Evangelho nos traz são os mundos de expiação e provas, onde está o nosso planetinha, nossa terrinha. Estamos no segundo tipo ainda. Veja só o quanto o planeta Terra ainda tem que evoluir, né? Então, o primeiro, mundos primitivos, o segundo, mundo de provas e expiações, mundo de expiações e provas. Esses são mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar os seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. Nesses mundos, o mal ainda é dominante entre os espíritos, embora já haja a prática do bem. Então veja como nós conseguimos reconhecer o planeta Terra aqui, né? O mal ainda é dominante entre os espíritos, mas já há a prática do bem. O terceiro tipo de mundo, que é o para qual nós estamos em transição, atravessando, o planeta Terra está passando para o mundo de regeneração, esses servem como transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma encontra nesses mundos a calma e o repouso e acaba por aperfeiçoar-se nesse estado de calma e repouso, aperfeiçoando. É claro que nesses mundos o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade, no entanto, já começa a se libertar das paixões desordenadas, da inveja, do ódio. É muito importante lembrar que já é diferente do mundo de provas e expiações, mas não é ainda um mundo onde a felicidade é completa. O quarto tipo de mundo, os mundos ditosos ou mundos felizes, onde o bem já supera o mal. E, finalmente, o quinto tipo de mundo, os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Por que eu falei dessa lista de mundos, de tipos de mundos habitados que traz lá o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque nós temos informações do plano espiritual de que a Terra está em transição, passando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Muitos livros nos falam isso. Um deles, que eu sempre recomendo a leitura, é o livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Muitos espíritos que estão aqui encarnados no planeta Terra hoje estão tendo a sua última chance de reencarnar aqui nesse planeta, fracassando em sua última tentativa de progredir, de não errar mais, de estar mais condizente com a realidade do novo estágio evolutivo da Terra, não reencarnarão mais aqui. Reencarnarão em um planeta primitivo, onde, na fala de Jesus, há choro e ranger de dentes. Reencarnarão lá até que estejam aptos a habitar novamente a Terra e regressarão para a Terra e reencarnarão entre os seus amigos, entre os seus familiares, entre os espíritos que lhes são queridos. Até lá, reencarnarão nesses mundos primitivos. É claro que essa mudança planetária não ocorre da noite para o dia. Nós não vamos dormir no planeta de provas e expiações e acordaremos no planeta de regeneração. Não acontece do dia para a noite. Ela já vem acontecendo e continuará ainda por algum tempo, até que a transição esteja completa. Recomendo mais uma vez a leitura do livro Transição Planetária, que fala bastante sobre isso. Algumas pessoas podem até falar, olha, isso aí não serve para mim não, viu? Tudo isso que você está falando, a felicidade não é desse mundo, isso aí não serve para mim. Eu sou muito feliz, eu vivo muito bem, eu realmente sou muito feliz aqui na Terra. Veja bem, a ideia não é mostrar que todo mundo aqui é triste, mas sim mostrar que a felicidade não é completa aqui na Terra. Só as incertezas da vida são capazes de nos tirar a felicidade. Quer ver só? Eu sou feliz, tenho muitos amigos, tenho um bom emprego, posso viajar, posso sair, posso passear. Aí vem o coronavírus, né? E nos faz ficar isolados dentro de casa, sem amigos, sem viagem, sem passeio. Eu sou feliz, eu sou dono de uma fortuna invejável, eu não tenho do que me queixar, eu sou muito feliz. Aí sofre um acidente, né? E fica com sequelas,
ou paralisias que minam a felicidade, ou pior, em estado vegetativo em cima de uma cama. Essas incertezas da vida nos tiram a felicidade. Eu tenho uma saúde de ferro, mas só o pensamento de que no futuro eu possa ser acometido por um câncer ou uma doença, isso já é motivo para me minar a minha felicidade, para diminuir a minha felicidade. Some aí a nossa insistente falta de fé, né? A gente insiste na falta de fé. Basta que um ente querido nosso desencarne para que toda a nossa felicidade desapareça. Então a pergunta é: será que nós somos realmente felizes vivendo aqui nesse planeta? A essa altura, a pessoa que está assistindo, você que está aí assistindo, deve estar pensando: poxa vida, eu vim aqui hoje para assistir uma palestra, para ficar bem, acessei o link achando que eu era feliz, eu queria só ouvir uma mensagem edificante, e agora já estou pior do que eu cheguei, porque eu achava que eu era feliz e agora eu vou sair daqui com certeza de que eu sou triste. Então, vejam só, vamos com calma para ninguém ficar desanimado. A intenção não é deixar ninguém infeliz. Vamos na questão 921 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte: sabemos que a felicidade na Terra só será possível quando a humanidade estiver transformada. Mas até que isso ocorra, seria possível ao homem experimentar de relativa felicidade? Olha a resposta dos espíritos. O homem quase sempre é o causador de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, poderá evitar muitos males e poderá desfrutar de toda a felicidade que a Terra pode oferecer. Veja a resposta dos espíritos. Praticando a lei de Deus, o homem poderá desfrutar de toda a felicidade que a Terra pode oferecer. Ou seja, embora estejamos vivendo num planeta de provas e expiações, nós podemos perfeitamente ser felizes, desde que estejamos dispostos a praticar a lei de Deus, fazer o que Deus espera de nós. Nós sofremos porque nós não praticamos a lei de Deus. E aí o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos fala como podemos agir para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, fazer o que Deus espera de nós, para que nós possamos ser felizes e desfrutar de toda a felicidade que a Terra pode oferecer. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo diz que poucos sabem sofrer bem. Veja só, poucos sabem sofrer bem. Sofrer bem? Então tem uma forma certa de sofrer? Ah, tem. Tem sim. Tem forma certa de fazer qualquer coisa na nossa vida. Isso se chama disciplina. Lembra? Emmanuel para Chico Xavier? Disciplina, disciplina, disciplina. Mas isso aí é assunto para... Disciplina é assunto para outra palestra. Vamos focar no sofrer bem. As sugestões do Evangelho segundo o Espiritismo para que nós possamos sofrer bem. Sofrer bem. Olha que curioso, né? Para que nós possamos passar pela nossa vida aqui na Terra sem que nós tenhamos grandes sofrimentos, que nós vivamos bem. Primeiro, ter bom ânimo. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações quando vos falta coragem. Já viu uma pessoa desanimada? Veja, aqui eu não estou falando de caso de depressão. A depressão é uma doença grave e que precisa de tratamento, acompanhamento médico, psicológico, e não deve nunca ser tratada como frescura. Mas eu estou falando aqui de pessoas sem ânimo mesmo, não estou falando de pessoas com depressão, não. Nada tá bom, sempre tem alguma coisa para reclamar. Parece aquele personagem do desenho antigo, né? A hiena triste. Ó céus, ó vida, ó tristeza, ó azar. A pessoa parece que gosta de desgraça, né? Você conhece alguém assim? A gente lembra aí que vai com ela e vai ver. Você chega para a pessoa e pergunta assim: como é que você está? E a pessoa: ai, não estou bem não. Tive uma dor nas costas que, nossa, olha, me deixou 4 dias na cama sem poder andar. E aí você fala assim: ó, você ficou sabendo que o fulano ficou doente? A pessoa até anima: nossa, não fiquei sabendo não. O que foi que ele teve? É grave? E aí se você falar assim: não foi grave não, a pessoa já desanima de novo. Ah, então tá. Mas se você falar assim: foi grave, internou, precisa de ver, ficou mal mesmo. A pessoa: nossa, é mesmo? É um prato cheio, né? Fica até animada. Não é porque ela quer o mal do outro, não é isso.
mas a pessoa parece que gosta de receber notícia ruim. Já viu, gente? Assim, conhece pessoas assim? Tem um monte de gente assim. Nesse aspecto, sobre ter bom ânimo, a prece é um apoio para a alma. Mas não basta só rezar mecanicamente. É preciso rezar com fé, orar com fé, de que a oração que eu estou fazendo chega a Deus, que Ele me ouve e não me desampara. Ah, e lembre-se sempre, né? Sofrimento é diferente de tristeza. Eu estou no mundo de provas e expiações que vai ter sofrimento. Por isso nem por isso eu preciso ficar triste. Nada disso. A gente pode muito bem ficar feliz, mesmo tendo problemas, mesmo passando por problemas. Lembrar sempre, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Nós escolhemos as provas antes de nós reencarnarmos, sob orientação dos espíritos superiores. Então, tudo que nós estamos passando aqui, nós mesmos escolhemos passar. Não tem mal que nós não suportamos. Lembro aqui do caso de Jerônimo Mendonça, um grande palestrante e escritor espírita, muito conhecido no meio espírita, era conhecido como o gigante deitado. Ele era portador de uma doença degenerativa do sistema nervoso, que fez com que perdesse gradativamente os movimentos do corpo a partir dos 16 anos de idade, chegando por fim a ficar em uma maca ortopédica, deitado, onde era transportado para suas incríveis palestras espíritas. No fim da sua vida, ele ainda perdeu a visão. Antes de perder a visão, nas suas horas vagas, ele gostava muito de ir ao cinema, era um grande frequentador de cinema, gostava muito de assistir filme. E antes de perder a visão, conta-se que certa vez ele estava no cinema, com a sua maca ali no corredor, e entrou uma mulher atrasada no cinema, correndo, esbaforida, tropeçou na sua maca e caiu. Levantou-se brava, esbravejando. Não é possível. Onde eu vou, eu encontro esse aleijado. Se eu venho aqui no cinema, ele está aqui. Se eu vou lá no centro da cidade, ele está lá. Eu entro numa loja, ele está lá. Se eu vou na feira, ele está lá. Onde eu vou, eu encontro esse aleijado. E aí o Jerônimo Mendonça, com o maior bom humor, respondeu para ela: também, minha irmã, você não para em casa? Aí, novamente, vem essa questão da fé, né, da oração. Então, ter fé de que os problemas que eu estou passando aqui nessa vida são temporários, passageiros. Agir com bom humor sempre. Ah, mas eu rezo tanto e Deus parece que não me ouve. Mas será que está pedindo certo? Será que eu estou esperando o que eu devo esperar mesmo? Tem males, tem dores, tem aflições, tem doenças que a gente tem que passar. Então, não adianta ficar pedindo para que Deus me livre disso. A questão é orar: Senhor, me livra desse mal. Mas se for para que eu passe por esse mal, se eu precisar passar por isso, então me dê força, me dê ânimo, fique comigo, esteja comigo, me ampare. Então a questão é orar sempre. Dominar os ímpetos de impaciência, de cólera, de desespero. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, se sobreponha a ela. Se acalma, se recompõe, tem paciência, não se desespera. Cito aqui o exemplo do filósofo grego Sócrates, que tinha um equilíbrio emocional sem precedentes, fruto, obviamente, de suas milenares existências. Mas Sócrates era um homem que tinha raízes de controle emocional dentro dele mesmo. E olha que Sócrates era casado com Xantipa, uma mulher nervosa, explosiva, o oposto de Sócrates. Uma mulher que parecia estar em constante TPM. E uma mulher em constante TPM é a obra-prima do diabo, né? Mas Sócrates tirava de letra. Para ele era tranquilo. Conta-se que certa vez Sócrates estava com seus discípulos quando Xantipa chegou brava, pisando duro, falou diabo para Sócrates e, não feliz, ainda jogou um balde de água na cabeça dele. Ele, sem perder a tranquilidade, disse para os discípulos: pois é, como vocês podem ver, depois da tempestade sempre vem água. E ele manteve a serenidade até mesmo em momentos muito mais graves de sua vida, como quando ele foi condenado à morte por fazer a juventude pensar.
Xantipa chegou para ele na sua cela, nervosa, falando: Sócrates, os juízes lhe condenaram à morte. E ele, calmo, respondeu: e daí? Eles também estão condenados à morte pela natureza. Eles também vão morrer. Mas Sócrates, você é inocente. Ao que Sócrates responde: você gostaria que eu fosse culpado? As raízes desta estabilidade emocional está numa frase atribuída ao próprio Sócrates: homem, conhece-te a ti mesmo. Uma outra dica que o Evangelho nos dá é agir. Nada de ficar sentindo pena de si mesmo. É o querer mudar de situação. Ficar sem fazer nada, esperando a ajuda dos céus, não leva a nada. A gente tem que ter fé, sim, mas a gente tem que ter ação também. A fé move montanhas. Mas pegar uma pá e carregar a montanha pá por pá faz parte da nossa atitude. Assim agiu certa vez um padre. Sua paróquia ficava em um bairro que seria desapropriado por uma prefeitura de uma determinada cidade. As pessoas estavam se mudando de lá e a paróquia teria que ser mudada também de lugar. Era um homem de muita fé, mas era também um homem de muita ação. Ao mesmo tempo que orava pedindo a Deus ajuda para mudar de lugar a sua paróquia, também não ficava parado esperando somente as bênçãos do céu. Começou ele mesmo a carregar pequenos objetos de sua igreja para a nova paróquia, que ficava em outro bairro. Aos poucos, as pessoas viam aquilo e ofereciam ajuda. Vieram mais braços, mais carros para carregar todo o mobiliário da igreja, e assim, em pouco tempo, a igreja mudou de lugar, com muita fé, mas também com muita ação. Orar sempre. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. O que é ter fé viva na bondade de Deus? Lembra dos votos do casamento? Com a fé é a mesma coisa. Ter fé na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, na vida e na morte, porque é fácil eu ter fé quando está tudo bem, na saúde, na riqueza, na alegria, na vida. Duro é eu me manter com fé na doença, na pobreza, na tristeza, na morte. Nesse aspecto, sobre ter fé, o Espiritismo nos ajuda muito, porque a fé espírita é raciocinada, não é meramente vontade de Deus, não é porque Deus quis assim, tudo para nós tem um porquê. Mas como eu faço para aumentar a minha fé? Como eu faço para ser um homem de fé? O apóstolo Paulo nos ensinou como, lá em Romanos 10:17. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Claro que na época de Paulo, as pessoas eram, em grande maioria, analfabetas. Então tinha só que ouvir mesmo. Hoje a gente pode fazer muito mais do que isso. Olha, ação. Muito mais do que isso. Além de ouvir as palavras, a gente pode ler também. São milhares, se não dizer milhões, de excelentes livros espíritas que nós temos acesso. Só Chico Xavier tem mais de 400 livros. Vamos ler mais. Um livro, uma dica que eu até dou é deixar um livro no banheiro. Né? Ao invés de ir com o celular no banheiro, leva um livro. Aproveita o tempo para meditação e para ler algumas páginas. Em um mês, a gente lê pelo menos uns 2 livros. No ano, são 24 livros. Olha, um ano. Para a gente finalizar, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, pode então se traduzir por bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do trabalho virá o repouso. Jesus nos deixou a frase: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Eu acho incrível essa colocação de Jesus. Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É nisso que nós devemos nos agarrar quando em momentos de tristeza. Tende bom ânimo. Vamos orar mais, agradecer mais, lamentar menos, reclamar menos. A gente reclama de tudo. Reclamar menos. Que nós possamos elevar mais o nosso pensamento a Deus para dizer, como Amélia Rodrigues: Senhor, eu gostaria de dizer-te
que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos que vivem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram de solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, pela voz que tauteia uma canção e que o seu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar-te pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas de dores sofridas, pelas mãos de sinfonia, de cirurgia, de poesia, mãos de psicografia, mãos que amparam na velhice a dor, o desamor, mãos que embalam no seio o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu me posso movimentar, porque eu vejo na terra amputados, aleijados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. Não é importante que esse lar seja uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gravado de dor, um bangalô, uma casa no caminho, ou seja lá o que for, mas que nele exista a mensagem do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que me dê a mão. Mas se a ninguém eu tiver para me amar, nem uma cama para me deitar, nem um teto para me abrigar, nem assim eu reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Tenham todos uma ótima semana e fiquem todos com Deus.